Boa tarde, professora. Eu vou iniciar agora, né, a apresentação do segundo bimestre da matéria de patologia. O primeiro assunto abordado, né, que nós vamos ver, são as adaptações celulares e a relação com lesões pré-neoplásicas, né? O que são adaptações celulares, né? Adaptações celulares é a maneira da célula reagir frente a algum estímulo, né? Seja ele ambiental, alteração de pH, alguma agressão celular. Então, essa célula vai reagir de alguma forma, ela vai se adaptar de alguma forma. E aí nós temos algumas adaptações, alguns tipos de adaptações. Nós temos a hiperplasia, a hipertrofia, a atrofia, a metaplasia e a displasia. E agora nós vamos entender cada uma separadamente. A hiperplasia, né, na hiperplasia nós vamos ter o aumento no número de células, onde esse aumento no número de células, na quantidade de células, vai ocasionar o aumento do órgão por conta da divisão celular, da mitose, né? Essa quantidade de célula aumentada vai ocasionar no aumento do órgão, né? E a hiperplasia, ela ocorre em células lábeis e estáveis. Nós temos como tipo de hiperplasia a hiperplasia nodular prostática benigna, né? Que vai ocorrer a degradação da testosterona através da 5-alfa-redutase, onde ela vai transformar a testosterona em dihidrotestosterona. E isso vai aumentar, vai potencializar esse aumento do número de células, né? E aí nós vamos ter o efeito autócrino, que são subcélulas estromais, e nós vamos ter o efeito paróquino, que são em células epiteliais. Então, na hiperplasia nodular, nós vamos ter esse crescimento ainda mais acelerado por conta dessa degradação da testosterona para dihidrotestosterona. E o efeito também da hiperplasia, ele tem um efeito mitogênico, né? Porque ele pode se dissociar mais lentamente por receptores androgênicos. Então, essa hiperplasia, ela existe nas células da próstata, estimulando a proliferação celular. Por isso que ocorre esse efeito mitogênico, porque ele é 10 vezes mais potente no crescimento prostático que a testosterona, por conta dessa degradação da testosterona e a transformação da testosterona em dihidrotestosterona através da 5-alfa-redutase. E aqui eu trago a microscopia da hiperplasia prostática, da HNBP, onde nós podemos ver a quantidade, né, do número de células aumentado, né, o número de células, esse aumento na quantidade de células da hiperplasia. Outra adaptação que temos como hiperplasia é a hiperplasia endometrial, onde nós vamos ter uma hiperplasia simples, né, onde nós vamos ter glândulas dilatadas ou císticas com formato redondo e ligeiramente irregular, ou nós vamos ter hiperplasia endometrial complexa, né, nós vamos ter glândulas digitiformes. Nós vamos ter também a hiperplasia endometrial típica, onde ela vai ocorrer sem displasia, e nós vamos ter também a hiperplasia endometrial atípica, que ela é caracterizada como uma pré-neoplasia, né? Ela é uma adaptação pré-neoplásica. Quando essa hiperplasia ela é atípica, quando ela tem a presença da displasia, além da hiperplasia, ela tem também a displasia, ela é caracterizada como pré-neoplásica. Outra adaptação também é a hipertrofia, né? Diferente da hiperplasia, que é o aumento do órgão, na hipertrofia, nós temos o aumento do tamanho celular, né? Onde nós vamos ter o aumento do volume celular e automaticamente nós vamos ter o aumento do órgão. Vale ressaltar que na hipertrofia nós não temos tumefação, nós não temos o edema, né? Nós não temos como nós vimos lá
no início do semestre, nós não temos essa questão do edema do retículo endoplasmático, né? Quando essa célula é lesionada, tem toda aquela resposta. Na hipertrofia não ocorre esse edema da célula, né? Por isso que ela é sem tumefação. Na hipertrofia, ela é sem mitose, né? Não ocorre a divisão celular. Agora, para a gente entender um pouco como que funciona o mecanismo, né, da hipertrofia, nós vamos ter a indução de vários genes, né, onde nós vamos ter uma síntome numerosas de proteínas envolvidas com resposta celular ao estresse. Nós vamos ter a mudança da alfa-miosina para a beta-miosina das células hipertróficas cardíacas, né, como exemplo na cadeia pesada. E nós vamos ter quando ela acontece, né, a resposta celular ao estresse, nós vamos ter um aumento da diurese, uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição do débito cardíaco e vai diminuir a sobrecarga por conta da reindução da expressão ventricular do gene para o hormônio atrial, ANF. É dessa forma que acontece a hipertrofia, no caso do exemplo da hipertrofia cardíaca. Outra adaptação que nós temos é a atrofia, que ela é ao contrário da hipertrofia. Na atrofia, nós vamos ter uma diminuição do tamanho das células, né, por perdas de substância celular, por perda de constituintes celulares, vai ocorrer esse desequilíbrio, né, alterações no equilíbrio da síntese e da degradação de proteínas, onde nós vamos ter essa diminuição do tamanho da célula, ocasionando na diminuição do tamanho do órgão. E algumas causas que a gente tem algumas causas que vão induzir que ocorra essa atrofia ou hipotrofia, é a diminuição de trabalho, né, desse tecido, desse órgão, o déficit hormonal, déficit de inervação e a diminuição de suprimento sanguíneo. Essas são as causas que podem ocasionar que venha a ocorrer uma atrofia e hipotrofia, que são sinônimos, né? São palavras que são sinônimos. Outra adaptação que nós temos é a metaplasia. É quando nós temos a substituição do tecido, né? A substituição desse tecido por outro tecido maduro, só que mais resistente, né? Aquela célula, aquele órgão está sofrendo aquela lesão, então o organismo ele se adapta através de substituir o tecido maduro que está sendo lesado por outro tecido maduro mais resistente. Por isso que nós vamos ter presente na metaplasia uma célula mais resistente que vai conseguir suportar esse estresse que esse agente agressor está causando a nível celular, a nível tecidual. A metaplasia também ela acontece em células lábeis, em células estáveis e também acontece a divisão celular, a mitose. E aí nós temos alguns tipos de metaplasia, né? Nós temos a metaplasia epitelial e a mesenquimal. Na metaplasia epitelial, nós temos a escamosa, que ela vai ocorrer em brônquios e em bexigas. Nós temos a metaplasia gástrica e intestinal. A gástrica ela vai ocorrer, né, o esôfago de Barré e no intestino. E a intestinal também pode ocorrer no esôfago de Barré e no estômago. A metaplasia mesenquimal, ela vai ocorrer a nível ósseo, né? A metaplasia mesenquimal é óssea. Passando agora para entender o que é displasia, né? Toda displasia, ela é uma lesão pré-neoplásica, né? Então, nós vamos ter como displasia, toda displasia nós vamos entender que ela é uma lesão pré-neoplásica. E aí nós vamos ter algumas alterações, como alterações no volume, alterações na forma, alterações na arquitetura. Nós vamos ter uma perda parcial do controle e da organização celular desse órgão, por isso que ele é característico
de uma displasia, porque nós vamos ter uma desproporção entre o núcleo e o citoplasma, onde nós vamos ter uma célula muito alterada a nível de arquitetura, né? O volume dessa célula vai estar diferente, então ela é caracterizada como displasia, por conta dessa anormalidade a nível celular que vai estar presente nesse tecido. E aqui eu trago um exemplo, um exemplo microscópio de displasia, onde nós podemos ver células de várias formas, núcleos de várias formas, que é bem característico da displasia. Entrando agora no que se trata das diferenças e nomenclaturas dos tumores benignos e malignos, para diferenciar os tumores de benignos e malignos, nós vamos ter alguns critérios, né? Que é a diferenciação, o ritmo de crescimento que esse tumor se desenvolve, se ele acontece a nível local, se ele acontece metástase, como que é a macroscopia, e aí nós vamos entender também a nomenclatura, né? O nome que se dá àquele tumor, aquela neoplasia, característico se ele é maligno ou se ele é benigno. Diferenciação e anaplasia. A anaplasia, nós vamos ter alterações morfológicas, né, que é o pleomorfismo, nós vamos ter várias formas nessas células, né, e ela é característica de neoplasias malignas, né. Na diferenciação e anaplasia, nós vamos ter as neoplasias malignas e os tumores benignos. Nos tumores benignos, ele é bem diferenciado, né? Uma característica dos tumores benignos, ele é bem diferenciado. Já nas neoplasias malignas, nós vamos ter bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. Na anaplasia, nós vamos ter as alterações morfológicas, né? Como eu já havia citado, nós vamos ter o pleomorfismo, que são várias formas, né? Essa é a morfologia celular anormal, onde nós vamos ter células de várias formas. Outras alterações, nós vamos ter células tumorais gigantes, né? E também por conta desse pleomorfismo, né? Células de várias formas, células grandes, células pequenas. Nas alterações morfológicas, nós vamos ter a ocorrência da mitose e a perda da polaridade. E aqui eu trago um exemplo, né, de pleomorfismo nuclear, onde nós podemos ver um hipercromatismo nuclear acontecendo nessa célula, uma célula de um tamanho, várias células de vários tamanhos, células gigantes, e nessa célula bem característico aqui o hipercromatismo nuclear. No que se trata de diferenciação do ritmo de crescimento, nós vamos ter, né, os tumores malignos e benignos. Nos tumores benignos, eles são mais lentos, eles são expansivos, né, eles têm um tamanho, eles têm uma expansividade maior, só que ele tem a característica que ele é em formato de cápsula e ele tem margens regulares, né? Esse tumor, ele tem margens bem regulares. Já os tumores malignos, eles são mais rápidos de se desenvolver, só que eles são a nível infiltrativos, né? Eles infiltram outros tecidos. Ele não tem essa característica que o benigno tem de formar cápsula e as suas margens são irregulares, né? Então, essa diferenciação que nós podemos entender no quesito de ritmo de crescimento entre o tumor maligno e o benigno, porque são características bem distintas que vai conseguir diferenciar se é benigno ou se é maligno. No que trata de angiogênese tumoral, né, que nós vamos ter a formação de novos vasos, onde esse tumor, ele vai, né, para que se desenvolva essa questão do crescimento do tumor, essa expansão do tumor, o tumor, ele precisa desenvolver a formação de novos vasos para estar levando oxigênio, para estar levando nutrientes para esse tumor. Então, nós vamos ter na angiogênese tumoral o fornecimento de oxigênio, né, por conta da formação de novos vasos, vai ter o transporte de oxigênio a nível sanguíneo. Nós vamos ter o fator de crescimento que vai estar favorecido devido à formação de novos vasos, e nós vamos ter automaticamente uma invasão celular e uma disseminação metastática. Tendo em vista que quando esse tumor ele está bem mais vascularizado,
bem mais vascularizado, vai favorecer a metástase para outro órgão, né? Se ele for tumoral, ele vai ser infiltrativo, ele vai correr a metástase. Se ele for maligno, perdão, ele vai tá mais infiltrativo, ele vai ocorrer a metástase, e essa angiogênese tumoral, ela vai favorecer para que esse tumor venha se desenvolver mais rápido e vai favorecer o fator de crescimento desse tumor. Outra diferenciação que vale a pena ressaltar é a invasão local. Nos tumores benignos, né, como já havia falado na questão do fator de crescimento, nos tumores benignos é bem parecido. Os tumores benignos, eles são bem delimitados, né, no quesito de invasão local. O crescimento dele, ele é mais lento, e a invasão local, ela é ausente. Já nos tumores malignos, eles são invasores, né? O seu crescimento ele é rápido, perdão, e ele é desprovido de cápsula, né? Por isso que a infiltração do tumor maligno ele acontece de uma forma mais significante do que o tumor benigno, né? Por conta que o tumor benigno ele vai ter a cápsula, ele vai ter um crescimento expansivo. Já o tumor maligno não, ele vai ter esse crescimento rápido e ele não tem essa cápsula para delimitar o local onde ele vai estar presente, porque o tumor maligno ele é invasor, né? Ele vai se infiltrar, ele vai ocorrer metástase, ele vai para outros órgãos. Então, tem essa diferenciação da invasão local do tumor benigno para o tumor maligno. Entrando agora no que se trata de nomenclatura, nós vamos ter, né, a diferença onde nós vamos nomear esses tumores, né? Para o tumor benigno, nós vamos usar a nomenclatura OMA, e para o tumor maligno, nós vamos utilizar carcinoma ou sarcoma. E aqui eu trago alguns exemplos, né, de nomenclatura dos tumores mesenquimais, onde nós temos, nos tumores benignos, nós temos o fibroma, utilizado a nomenclatura OMA, e nós temos o fibromas, o linfoma, o condroma e o osteoma. Para diferenciar a nomenclatura para um tumor, o mesmo tumor benigno, quando ele passa a ser maligno, ele vai mudar a nomenclatura por conta dessa diferenciação, né, para facilitar esse compreendimento. Nos tumores malignos, né, então a nomenclatura dos tumores vai ser através do sarcoma. Então nós vamos ter, no tumor benigno era fibroma, e no tumor maligno vai se passar a chamar fibrosarcoma. No tumor benigno, lipoma. No tumor maligno, liposarcoma. No tumor benigno, condroma. No tumor maligno, condrosarcoma. No tumor benigno, osteoma. E no tumor maligno, a nomenclatura é osteosarcoma, para diferenciar a nomenclatura dos tumores em benignos e malignos. E agora nós entramos nas bases genéticas, né, para a gente entender como que funciona essa organização genética do tumor. As bases genéticas, né, o DNA, ele contém genes, né, os genes estão guardados em conjunto dentro dos cromossomos, né, nas bases genéticas nós temos célula do corpo, onde contém, né, um conjunto de informações, e os genes, ele é apenas 3% do todo, e cada gene ele é responsável por uma determinada informação. Então, isso é o que é normal, né? Isso é uma introdução do que são bases genéticas. No quesito do câncer, né? Então, o câncer, ele vai ser uma doença que ele vai ocorrer a nível genético, né? Onde nós vamos ter uma doença genética, né? O câncer, ele é monoclonal, ele tem um índice de 10 a 12% são herdados, e a maioria dos casos eles são adquiridos. Para que haja, né, uma progressão desse câncer, né, precisa, né, esse microambiente tumoral, ele precisa ter algumas coisas para que otimize essa progressão. Então, a mudança no estroma do tumor, a angiogênese, a proliferação celular, a invasividade e o potencial metastático. Então, essas características, né,
como eu posso dizer, essas, essas coisas ocorrendo, essas coisas, né, que envolvem a progressão, eles vão influenciar para que esse câncer tenha uma progressão significativa, né? Esses critérios, esses estímulos que acontecem, então vai influenciar na progressão desse câncer a nível tecidual. E aí nós temos também a proto-oncogênese, né, que são genes normais, só a oncogênese, que são os genes normais, mas quando ocorre a proto-oncogênese, nós vamos ter a proliferação e a diferenciação celular. Por quê? Vai ter a otimização da oncogênese, e aí nós vamos ter uma proliferação neoplásica, as células podem ser transformadas e eles vão secretar mais fatores de crescimento. Então, isso vai aumentar essa proliferação celular, vai aumentar essa progressão desse tumor, por conta de que a oncogênese ela foi mutada, né? Ela sofreu uma mutação, ela passou a se chamar, né, proto-oncogênese, onde vai ter imortalizam a célula, né? Então, essa proto-oncogênese, ela vai aumentar essa proliferação neoplásica, né, porque as células vão estar alteradas, elas vão estar mutadas, por isso eles vão secretar mais fatores de crescimento, onde vai proliferar mais, vai ter mais diferenciação celular a nível tecidual do câncer. Aqui nós temos, né, a P53, que ela é de um supressor, um supressor tumoral, de células tumorais. Só que frente à agressão, né, então essa P53, ela induz o reparo, ela induz a apoptose, só que quando ocorre a supressão dessa P53, então vai aumentar a proliferação, porque ela não vai conseguir suprimir essas células, né, ela não vai conseguir induzir a apoptose, ela não vai conseguir suprimir a divisão celular, porque ela trabalha como se fosse uma polícia molecular. Ela vai suprimir a proliferação dessas células mutantes, né, que está no organismo, só que quando, né, o tumor a nível celular, ele consegue suprimir a P53, então ela não vai conseguir fazer o seu papel, que é induzir o reparo, induzir a apoptose, né, que é a fagocitose dessa célula defeituosa, e aí vai ter uma proliferação exacerbada por conta que ela não vai conseguir suprimir a divisão celular ou a mitose. Aqui eu trago um exemplo, né, de câncer, que é o melanoma maligno em pele, né, que é um câncer de pele que vai ocorrer nos melanócitos, né, ele tem uma alta taxa de metástase e ele representa 4% de neoplasias malignas da pele. A carcinogênese, ela é uma transformação, né? Ela é a transformação de uma célula normal na célula mutante, né? Ela ocorre o clone dessa célula normal para a célula mutante. É um complexo que ocorre, né, porque essas células ela vai sofrer uma mutação. É um processo da formação do câncer e vai ocorrer essa transformação do câncer, essa transformação das células em malignas, né? Essa é conhecida como carcinogênese, onde nós vamos ter essa mutação, essa transformação da célula em uma célula maligna. E aí nós vamos iniciar a formação do câncer, porque nós vamos ter clone de células e vai ter a proliferação celular. Isso é caracterizado como carcinogênese. E aí nós vamos ter alguns agentes, né, que são os agentes carcinogênicos, né? Nós temos os físicos, que são as radiações ionizantes, os raios ultravioletas. Nós temos os agentes biológicos, que são os vírus e as bactérias. Nós vamos ter o HPV, o HTLV, e nós temos também os químicos, né, que são os corantes asos, a nitrosaninas e as amidas. Isso são agentes carcinógenos. As neoplasias e as suas generalidades, né, nós vamos ter a neoplasia, que significa um crescimento novo,
ele pode ser benigno ou maligno. Nós vamos ter o tumor, que é o aumento do volume, né? Pode ser usado como sinônimo de neoplasia, onde nós vamos ter também benigno e maligno. E nós vamos ter o câncer, né? Que é o termo referente à neoplasia do tumor maligno, onde nós vamos ter uma invasão local ou uma metástase. Nós vamos ter uma invasão local ou uma metástase à distância. A invasão local, ela vai ser através das camadas epiteliais, né, onde ela vai ter uma profundidade, e na metástase, ela vai ocorrer através da via hematogênica e da via linfática. E a metástase, geralmente, ela ocorre através da via hematogênica, né, que é no sangue, e a via linfática através das linfas, dos linfonodos presentes ali, né, com aquela célula do câncer, né, aquela célula mutante. E aqui eu trago como que ocorre a invasão, né, da célula mutante até esse fator de crescimento, né? Aqui nós podemos ver o colágeno, o ativador do plasminogênio, né? E aqui essa célula ela vai invadindo para ocorrer a invasão local ou a metástase. Como calcificações patológicas, né? Aqui também eu trago né, como que ocorre a metástase a nível hematogênico, né? Como que a célula, ela, como que a célula, ela invade, né, o sistema sanguíneo e ela vai passar para outros, né? Ela vai passar pela corrente sanguínea através da via hematogênica, onde ela vai, né, se unir a outras células, onde ela vai passar para outros órgãos através da corrente sanguínea. E aí nós temos como que ocorre, né, como já foi dito, a disseminação do câncer, né, que é local e a distância, onde nós vamos ter a distância, né, onde vai invadir vasos através da corrente linfática e a hematogênica da corrente sanguínea, e também a local que invade tecidos adjacentes, como camadas epiteliais, estruturas vizinhas e até nervos. E aí eu trago, para finalizar, os tipos mais frequentes de cânceres, né, nos homens e nas mulheres. Nos homens nós temos os tipos mais frequentes é o câncer de próstata, câncer de pulmão e o câncer de cólon, né, ou do reto. E nas mulheres o câncer de mama, o câncer de pulmão e também o câncer no colo e no reto. Obrigado, era isso, professora. Até mais.